Livro de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 16, diz assim a palavra do nosso Deus: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Amém, queridos? Amém. Podemos sentar? Graças a Deus. Tudo bem aí? Já chega quebrando, né? Queridos, quando nós falamos de Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Pacto, nós precisamos entender que houve uma passagem de bastão entre aquilo que estava na Antiga Aliança para o que está na Nova Aliança. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, amém? De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. Isso quer dizer que tudo que nela está escrito a gente tem que fazer? Não. Aí vem a heresia, né? Não é heresia. A gente hoje pratica a Páscoa? Não. Por quê? Ela tem uma revelação e ela tem um ensinamento. A Páscoa se cumpre em Cristo. Paulo fala em 2 Coríntios, Cristo que é a nossa Páscoa. A gente tem a festa das primícias, a festa de Pentecostes, tabernáculo, a Yom Kippur, que é o dia da expiação. A gente não tem. A gente não executa. Então a gente precisa interpretar a Bíblia corretamente. Toda ela é a palavra de Deus. Só que o diferencial é o entendimento. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. A transformação da vossa mente, que esse é o vosso culto racional. Você tem um cenário lá com Moisés. Ele sobe no Sinai para receber os mandamentos do Senhor. Ele sobe para falar com Deus e ele desce com as tábuas da lei, que o próprio Deus escreveu. Já no Novo Testamento a gente tem uma diferença. A gente vai trabalhar isso quando voltarmos com a série sobre o Sermão do Monte. Verso a verso, ensinamento a ensinamento. Só que é importante a gente pontuar aqui. Quando Jesus ele vai trazer o princípio da nova aliança, o princípio do novo pacto, ele vai fazer isso aonde? Ele vai fazer no monte. Enquanto Moisés, para trazer o pacto da primeira aliança, do Velho Testamento, da Antiga Aliança, ele sobe para falar com Deus. O Novo Testamento é diferente. O próprio Deus vem à terra para falar com a gente. Lá no monte. Por isso que é o Sermão do Monte. Ali ele vai trazer esse ensinamento. Ali ele vai trazer a ruptura do que é a nova aliança. Ali ele vai mostrar os conceitos, os princípios, os valores que a igreja deve observar e a igreja deve seguir. Por isso é necessário obediência e é necessário disciplina. A gente tem ficado meio folgado, né? A gente está querendo viver muito a nossa própria maneira. A gente está querendo levar o evangelho da forma que a gente acha que tem que ser. A gente quer viver o evangelho, viver a vida de igreja da melhor forma para a gente. E não quer observar as disciplinas espirituais que Cristo deixa para a sua igreja. Algumas coisas, o ladrão e o governo, às vezes é sinônimo, né? Ladrão e governo, né?
O governo, nem o ladrão, nem um homem mau pode tirar de nós. A estrutura ele pode tirar, ele pode entrar aqui, não pode no sentido de autorizado, né? Ele, se ele quiser, né, ser infrator, ele pode entrar aqui, pegar o violão, pegar o teclado, pegar o celular também? Não. Não? Ele pode vir aqui, ele pode roubar o que for. Mas tem algo que ele não pode roubar, que é a palavra que é plantada em nós. É a palavra que a gente ouve, é a palavra que a gente crê, que a gente lê, que a gente guarda no nosso coração. É a oração que a gente pratica todos os dias. É o jejum que a gente faz. Essas coisas, não tem ladrão, não tem governo, não tem homem mau, não tem igreja ruim, não tem pastor corrupto, não tem político corrupto, não tem ninguém que pode tirar de nós. Só que a gente se preocupa em o quê? Em juntar os tesouros aqui na terra. E não juntar tesouros no céu. O tesouro aqui na terra, ele vai acabar, ele vai passar, ele vai ser destruído. Você quer ver um exemplo pequeno do que é a vida, como ela é passageira e como a gente não tem domínio sobre ela? Olha para o Rio Grande do Sul. Vocês estão acompanhando as catástrofes lá? As pessoas perderam tudo o que tinham. Tem vídeos, irmãos, de pessoas no telhado para salvar a sua vida. Você acha que ela está preocupada com o bem material? Você acha que ela está preocupada naquele momento ali com o que ela conquistou aqui na terra? Ela está preocupada, o marido com a esposa com o marido, e ambos com os filhos com os pais. Se vão sobreviver, se vão passar por aquilo ali. Porque a nossa vida aqui na terra é passageira. A missão da igreja, daquele que serve a Deus, daquele que é nascido de novo, regenerado, salvo pela graça, é cultivar tesouros no céu. É cultivar tesouro no reino de Deus. Para isso nós temos que viver e executar as disciplinas espirituais. Paulo fala em Efésios 5, 18 a 21 o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Jejum. A terceira das disciplinas, que geralmente a gente deixa de lado, né? Porque parar para orar, tranquilo. Embora muitos não façam, né? Parar para ler a Bíblia é tranquilo, né, Bela? Não é tranquilo, não? Gente... Parar para ler a Bíblia, parar para orar, relativamente tranquilo. Agora, parar para deixar de comer. Porque tem crente que está achando que está fazendo jejum, mas está fazendo a dieta, né? Porque não observa como deve praticar o jejum biblicamente. Não observa como tem que executar o jejum de forma prática e de forma verdadeira. O nosso mestre jejuou. E ele foi levado ao Espírito pelo deserto. E depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ele jejuou no deserto. A gente geralmente lê que ele foi no deserto achando que ele foi num lugar inabitável, que não tinha nada, que ele não podia recorrer a alimento. Não, irmãos, ele podia. Não era deserto no sentido ali do povo, na peregrinação lá em Êxodo, que tinha que viver do maná, que tinha que vir carne do céu, que tinha que pedir a Deus para brotar água. Não é nesse sentido. Era um lugar isolado que ele estava, lá na Judéia mesmo. Era um lugar isolado, ele tinha acesso à comida. Por que ele não comia? Porque ele estava em um propósito com Deus. Ele estava em um propósito para trazer justamente esse ensinamento. E pode reparar, depois de 40 dias ele teve fome, ele não teve sede. Ou seja, é muito específico. Muito provavelmente Jesus bebeu naquele período. Porque aí entra as questões mais científicas, que eu não vou entrar nesse ponto com vocês, mas ao que tudo consta, ao que dizem, o corpo humano consegue ficar 40 dias sem comer, mas não consegue passar do terceiro dia sem beber água. Então, muito possivelmente, Jesus bebeu água. Então, aquilo que ele fez em Mateus 4 e Lucas 4 foi um jejum proposital, com propósito. Em Lucas 5, a partir do 33, ele vai falar assim:
Disseram-lhe então: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus? Deixa passar. Vamos lá. Lucas 5:33. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Jesus está trazendo uma parábola, uma comparação, para mostrar que a nova aliança ela é superior à antiga aliança. Na realidade, ele está trazendo um rompimento, porque quem estabeleceu a antiga aliança foi ele mesmo. Quem falava com Moisés era o próprio Jesus. Quem se revelava no Antigo Testamento, aí é sobre teofania, né? As aparições de Jesus no Antigo Testamento. Quem falava com eles lá atrás era o próprio Senhor Jesus. Ele que estabeleceu a primeira aliança, a antiga aliança. Então ele tinha autoridade para fazer a transição do modelo sacerdotal levítico, que estava sobre Levi, para vir para o modelo sacerdotal de Judá. O nosso sumo sacerdote, ele é segunda ordem de Judá, não é segunda ordem levítica. Por isso ele fala essa parábola. Ele fala: você não pode pegar vinho novo e colocar em odres velhos. Os odres velhos eram uma bolsa de couro, onde você botava o vinho para ele passar ali meses, anos fermentando. Mas quando tu tira o vinho dali, se você coloca um vinho novo, a fermentação que ele vai fazendo ali, ele vai trazer um rompimento no couro. Ele vai esticando, esticando até ele romper, até ele abrir. Jesus está ensinando o seguinte: você não pode pegar uma nova doutrina e colocar no mesmo conceito religioso da antiga aliança. Você tem que romper o conceito anterior e, além de ter uma nova doutrina, você tem que ter uma nova filosofia de vida. Ou seja, essa doutrina vai ditar o que você crê ou não. Você tem que romper com o antigo pacto e entrar no novo pacto. O modelo da antiga aliança ficou para trás. O sábado ficou para trás. As festas ficaram para trás. Ir para o templo para receber a presença de Deus ficou para trás. Porque o véu se rompeu, o véu se rasgou. O modelo de dízimo ficou para trás. O que é da antiga aliança ficou para lá. O dízimo, ele quer 10% teu. A nova aliança, ele quer toda a tua vida. O sábado é um dia só na semana que tu para buscar Deus. Na nova aliança são todos os dias que tu para buscar Deus. Na antiga aliança você vai para a cama e você comete adultério. Na nova aliança você olha, você comete adultério. Então existe um rompimento do antigo pacto para o novo pacto. Antiga aliança, 1,5 milhão de esposas. Nova aliança, um homem, uma mulher, família e filhos. É o rompimento com o antigo pacto para o novo pacto. Você não pode remendar remendo novo, um pano novo em vestes velhas. Por quê? A roupa velha, ou ela vai encolher, ou ela vai abrir, esticar, que vai romper aquele remendo. Você tem que botar remendo novo em pano novo. É o rompimento. Então, eles jejuam. E os meus discípulos também jejuarão. Eles não jejuam agora porque o noivo está com eles. Mas virá um momento que eles vão ter que jejuar. E quando vai ser esse momento? Quando o filho do noivo, ó, quando o noivo for retirado. Quando ele sair daqui, eles vão
jejuar? Falava Jesus dele mesmo. Então, 1 Timóteo 2,5 vai falar: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. As armas da nossa milícia, em outro momento, em Coríntios, Paulo vai falar, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Quais são as armas militares que a igreja tem? É o revólver? Como é que é? 762, né? Esses negócios aí esquisitos. Que eu não conheço, não. É isso daí? Não. As armas da igreja é oração. É Bíblia. É jejum. Essa é a prática que a igreja deve tomar. Quando Jesus está ensinando ali, no versículo 16, ele fala assim, quando jejuares. O que ele está ensinando? Só com essa frase, com esse trecho. Ele não chega para você e fala assim, Ana, quando você quiser, tiver afim, sentir vontade, sentir no teu coração, tu pode jejuar. Isabel, quando tu tiver de boa, tu pode parar ali para fazer um jejumzinho. Mas só se você quiser. Ele não está falando isso. É igual quando ele fala sobre oração. Ele não chega e fala, quando tu tiver afim, um desejo no coração, tu pode parar para orar. Não, ele fala, quando orares. Ele está partindo do pressuposto que você, como um salvo, como um eleito, como um regenerado, transformado, como um arrependido, justificado, que você vai parar para orar. Que você vai ter um momento de oração. Então ele fala, quando orares, você vai orar dessa forma. O jejum é a mesma coisa, ele já está partindo de um ponto que você entende como cristão a sua responsabilidade de jejuar. Então, quando jejuardes, vocês vão fazer assim, 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 assim. Ou seja, o jejum não é opcional. O jejum não é facultativo. O jejum é uma ordenança dada no Sermão do Monte, que é o momento que Jesus faz o rompimento da antiga aliança para a nova aliança, para toda a igreja praticar. A igreja tem que ser bem-aventurada. Quando chora, tem que ser, porque vai ser consolada. A igreja, ela tem que ser misericordiosa para ser bem-aventurada? Tem, para alcançar misericórdia, tem que ser. A igreja tem que ser perseguida, tem que ser céu da terra? Tem. A igreja tem que orar? Tem. No mesmo texto, está falando quando jejuar. Então, o jejum, ele é totalmente bíblico e é ordenável da parte de Deus. Primeiro ponto no verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejua. Nesse momento, Jesus ele vai estar ensinando, deixa eu deixar aberto aqui, ele vai estar ensinando sobre a hipocrisia. O que seria a hipocrisia? Sabe quando você assiste um filme, assiste uma série, você vê alguém ali representando, né? Você vê alguém ali vivendo um personagem. Você vê, tem a série The Chosen agora, né? Que está retratando ali o ministério de Jesus com os discípulos. Você tem um homem atuando como Jesus, representando Jesus. Tem muita gente confundindo até, né? Tá achando até que ele é Jesus agora. Calma aí, irmão. Segura um pouco a onda, vai com calma. Isso também não é para demonizar a série, igual alguns outros estão indo para o outro extremo. Mas isso a gente fala em outra hora. O ator, ele representa, ele atua como um personagem. A atriz, eu ia falar um ator aqui forte agora. A atriz, ela também está ali representando um personagem. Aquele ator, qual é o nome dele? Não sei. Que faz Jesus? Jonathan alguma coisa, né? Aquele ator, ele não é Jesus, ele representa Jesus. Ele está atuando como Jesus. Naquela época de Jesus, os atores eles eram chamados de hipócritas, mas não de forma ofensiva. Era a profissão deles. O que para a gente é o ator, para eles era o hipócrita. Era a pessoa que estava atuando em um personagem. Quando Jesus ele vira, e ele carinhosamente vira e fala, olha, não faça como os hipócritas. Naquele momento, ele está popularizando o termo de forma negativa. Foi Jesus que popularizou assim. Não faz igual os hipócritas fazem. Sabe quando tu está numa briga, numa discussão? Para de ser ator, para de atuar, para de viver uma vida que tu não é.
Para de querer mostrar uma coisa que tu não faz. Isso daí é a chamada hipocrisia, que a gente está querendo viver um personagem que a gente não é. Ele fala exatamente isso dos fariseus. Eles estão atuando. Eles estão vivendo uma vida que eles não têm. Eles estão querendo aparecer algo que eles não são. Eles estão querendo se parecer espirituais. Eles estão querendo se parecer como homens de Deus. Eles estão achando que estão passando uma imagem que são cheios do Espírito Santo de Deus. Mas olha só, eles não são. Então não faz igual a eles, não. Não faz igual a eles que ficam contristados, que desfiguram o rosto para parecer que jejuam. Não, não faz não. Você vai fazer da seguinte forma. Quando jejuares, 17, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Jesus está falando que o jejum ele tem que ser só secreto? Não necessariamente. Como não necessariamente? Ele falou que o jejum tem que ser em secreto. Quando ele fala da oração, ele fala, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Como a gente começou o culto hoje? Orando, não foi? Oramos todos juntos, não oramos? Ué, então a nossa oração não foi válida? Não. Porque ele lá em João 17, ele está orando na frente de todo mundo. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele ora. Quando a gente é chamado para fazer uma visita, o que a gente tem que fazer se a pessoa está enferma? Tem que orar, tem que impor as mãos. Ele não está estabelecendo que o jejum ele tem que ser secreto, ele está estabelecendo que o jejum ele tem que ser de forma humilde, sem hipocrisia. Afinal de contas, Mateus 4 tem um relato, o relato de Jesus jejuando. Irmãos, quem escreveu o livro de Mateus foi Jesus? Não foi Jesus. Foi quem? Foi Mateus. Como é que Mateus descobriu que Jesus jejuava? Jesus falou para ele. Jesus comunicou a ele. E hoje quase toda a humanidade sabe que Jesus jejuou. O jejum de Jesus não foi secreto. A diferença e o rompimento que Jesus está fazendo aqui é que o jejum ele não pode ser para você aparecer, é igual a oração. Você não tem que orar ou fingir que ora para impactar os outros, para mostrar que tu é espiritual, para mostrar que tu é grande, para mostrar que tu ora, para tu se colocar superior acima de outro e de outra. Não. O jejum é da mesma forma. Então a gente pode convocar um jejum pela igreja? Vamos tirar um dia para jejuar. Vamos tirar um horário para jejuar. A gente pode. Você imagina, eu, graças a Deus, tenho uma mãe incrível, maravilhosa, a senhora é muito legal. Mas se eu pular uma refeição, é agonia, não é? Não me deixam mentir, né? Se eu falar assim, eu não vou almoçar, nossa, é a morte. Porque não vai comer, não sei o quê, e isso, aquilo outro. Como é que faz para ela ficar calma? Com um propósito. Ou então jejum quando ela não está em casa. Aí é mais fácil. Se eu falar para ela que eu não vou almoçar porque eu estou em jejum, eu pequei? Não. O jejum, ele via de regra, não precisa ser secreto, mas ele pode ser secreto. Eu recomendo que seja secreto. Para que você não caia no laço da hipocrisia. Só que se a oração não tem que ser secreta, o jejum também não tem que ser. Deus recebeu o jejum de Esther? Recebeu? Como é que foi o jejum dela? Foi anunciado a todos. A gente vai ver em Atos dos Apóstolos, eles jejuando e Deus recebendo e agindo. E eles jejuavam em comunidade. O primeiro gentil a se converter, ele comunica que jejuou. Atos 10:30, e disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até a esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Ele vira para Pedro quando ele está ali recebendo a visita, depois de Pedro receber aquela lapada. Não, como é que eu vou até um gentio, Senhor? Que loucura é essa? Não, Pedro, mata e come. Não, mas isso daí é imundo. Como é que tu chama impuro e imundo aquilo que eu purifiquei? Quando ele vai até Cornélio e fala com ele, o Senhor falou que tu vinha. Eu estava jejuando. Naquele momento era para o jejum dele ser inválido. Porque ele falou, se o jejum tivesse que ser secreto. Na separação ao ministério para a igreja, lá em Atos 13, quando eles estão preocupados, olha, vamos enviar, vamos fazer, vamos acontecer, como é que eles se preparavam
para receber a direção do Espírito Santo. Atos 13, 1 e 2 vai falar: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres ou doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Capítulo 14, verso 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos, olha só como ele vem, em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido nele. Ou seja, um sabia que o outro estava jejuando. Eles pararam e falaram: vamos jejuar juntos, vamos buscar a Deus juntos, vamos orar juntos. Qual era o rompimento que eles tinham feito com a antiga aliança? Qual o rompimento que eles tinham feito com o modelo farisaico, com o modelo dos saduceus? Eles não faziam por hipocrisia. Tudo isso, irmão, se resume na motivação. O porquê que nós vamos jejuar? A introdução ao jejum é essa. Qual é a motivação? É porque a gente está falando para você jejuar e você, para dar uma resposta à sua liderança: eu vou jejuar? Não. Tem que jejuar porque é bíblico, porque é uma ordenança, um mandamento da parte de Deus. E aqui entra um ponto bem interessante. Refletindo nos motivos do jejum, a gente chega a uma conclusão muito interessante. Vamos falar sobre o pecado. O que a gente tem que fazer com o pecado? O que eu tenho que fazer com o pecado? O que os irmãos têm que fazer com o pecado? A gente tem que tolerar o pecado? Não. Pecado não se tolera. Não estou falando do pecador, falando do pecado. Pecado a gente não tolera. Pecado a gente não passa a mão na cabeça. Provérbios fala: aquele que confessa e abandona o pecado alcança do Senhor misericórdia. Pecado a gente tem que confessar e abandonar. Vai diante de Deus, confessa, abandona e segue a tua vida. Pecado você não renuncia. Pecado você se arrepende e elimina da tua vida. A renúncia é outro estágio da nossa vida. A renúncia, você sabe o que é? Assistir série é pecado? Assistir série não é pecado. Mas você precisa assistir série? É necessário para a tua vida? Não é necessário. Você pode assistir como não. Não vai mudar em nada na sua vida. Mas você pode fazer um propósito com Deus. Isso não é jejum, tá? Mas você pode fazer um propósito com Deus para renunciar o momento que você perderia ou investiria no celular ou na série para buscar Deus em oração, para estudar a palavra de Deus. Você pode renunciar a isso. Só que essa é a renúncia simples. Essa é a renúncia básica. Você está renunciando a uma coisa que você não precisa. O jejum é outro nível de renúncia. Comer é bom? Comer é bom. Comer é bom, né? Tu gosta. Oxe, que Deus me dê muito dinheiro. Aleluia. Comer é bom. Se alimentar é bom. Só que não é só bom, não é só uma questão de satisfação. A alimentação, ela é necessária e ela é encorajada, né, nutricionista? Ela é encorajada, ela é necessária. Eu não vou falar aqui como é que tem que ser a alimentação, porque eu não sou o maior exemplo disso, né? Culpa dela e do marido dela, que me deu salgado desde criança. Culpa tua. Porém, o jejum, ele vai representar um nível máximo de renúncia. Que a gente vai renunciar aquilo que é bom e aquilo que é necessário. Pegou? O pecado confessa e abandona e alcança do Senhor misericórdia. Trivialidades, passatempo, jogar um futebol, assistir um futebol, jogar um videogame, assistir uma série, isso não é necessário, mas é permitido. Nível básico de renúncia. Nível extremo de renúncia, a alimentação, porque é algo bom e é algo necessário para a nossa vida. Quando a gente jejua, a gente está diante de Deus falando: eu nego aquilo que eu gosto e eu nego aquilo que me é necessário para que eu tenha mais Espírito Santo na minha vida. Isso é o jejum. É um nível máximo de renúncia. A gente está literalmente cortando na nossa carne
cortando na nossa vontade, cortando nos nossos desejos, cortando naquilo que faz bem para a gente, renunciando essas coisas para buscar mais a Deus. Por isso que falar de jejum hoje não é tão popular. Porque para você falar para o crente vencer o pecado já é uma luta. Ele já vai ficar assim, nossa, mas eu vou ter que parar de fornicar? Ah, mas eu não posso separar da minha esposa só porque eu não gosto mais dela? Ah, não, eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de falsificar documento? Eu vou ter que parar de dar um jeitinho brasileiro, vai ter que parar. Imagina falar de jejum. Imagina falar de algo que você tem que renunciar, o que você gosta e o que te é necessário. Imagina isso, irmãos. Mas é necessário. Cortar na carne. Cortar na sua própria vida para você buscar Deus. Não adianta, irmãos, eu vim aqui falar de avivamento, vim falar de mover de Deus, você ouvir pregação, você ler na Bíblia, olha o que Deus fez, olha o que Deus faz, chorar, se debruçar. Mas quando acaba o culto, quando tu vai para segunda-feira, a tua vida é normal, mesma coisa. Pega o que tu ouve aqui. Pega o conceito de oração, pega o conceito de jejum e pratique, irmãos. Nós passamos um mês falando sobre a presença de Deus e sobre a oração. Pega isso e pratica. Ora, jejua, que o mover de Deus ele vem. Como é que eu devo jejuar? É igual a ceia. A ceia tem que ser uma vez no mês? A ceia tem que ser todo domingo? Irmãos, eu esqueço de fazer a ceia. A gente vai ter ceia como não? Sem ser semana que vem é outra, porque semana que vem é Dia das Mães, né? Aí embola tudo, elas são chatas dessa, né? Aí... A ceia ela não tem uma ordem, tem que ser todo domingo, tem que ser uma vez no mês, uma vez no ano. É igual o jejum. O jejum tem que ser todo dia? Não, se você conseguir, Deus seja contigo. O jejum tem que ser 24 horas? Não. Ah, eu estou muito tempo sem fazer jejum, ou eu nunca fiz jejum, então não me faça um jejum de 24 horas. Pula uma refeição. Ah, eu já não tomo café, então vou fazer o jejum no café da manhã, né? Aí você está querendo tirar uma com Deus. Ah, mas eu tenho que almoçar. Então pula o almoço. E vai orar. Semana que vem a gente vai dar continuidade sobre o jejum, Isaías 58, e a gente vai trabalhar melhor isso. Mas o jejum, ele pode começar aos poucos, igual a oração. Vitor, eu quero começar a orar, como é que eu faço? Eu vejo os homens orando 2, 3, 4, 5 horas, 1 hora, mas eu não consigo. Você consegue 5 minutos? Consigo. Começa então. Que em um mês você vai estar orando 15. Em 6 meses tu vai estar orando 30. Em 1 ano tu vai estar orando 1 hora. Em 2 anos tu vai estar orando 3 horas. É um crescimento. Então hoje tu olha, Jesus jejuou 40 dias. Moisés, 40 dias. Você vai vendo outros jejuando ali 20, 10, 17, 21 dias. Ah, eu quero chegar nesse nível. Começa pulando uma refeição, um jejum de 6 horas, um jejum de 4 horas, mas começa. Começa, você vai ver a diferença na tua vida. Não tem quando João fala assim, a unção que do céu recebeste, nela permanecer e ela vos ensinará todas as coisas? A gente acha que a unção que a gente vai receber e a forma de permanecer é uma forma mística. Não. A forma de permanecer na unção que Deus dá é orando, é lendo a Bíblia e é jejum. Deus, ele te deu isso. E esse ensinamento agora ele vai ser cobrado da tua vida, porque você teve contato com ele. O jejum é o tesouro que juntamos no céu. A manifestação que fazemos da fome é a renúncia. O Espírito de Deus nos leva ao arrependimento do pecado. Do pecado você foge e luta contra ele. A renúncia é válida para situações que são permitidas e incentivadas, mas são renunciadas para juntar tesouro nos céus. O cristão é chamado a renunciar até aquilo que é permitido. Comer e beber é permitido. Inclusive é uma necessidade prazerosa. O jejum representa o chamado a renunciar até aquilo que é necessário e prazeroso pela presença de Deus. Amém, irmãos?